Boa noite, paz. Tudo bem? Eu tenho que cuidar com o fuso horário aqui, gente. Eu estou acostumado a dizer bom dia, né? Quando a gente tem que... Quando vinha para o culto de manhã, de vez em quando a gente se perdia e dizia boa noite, lá de 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, então tem que ter acostumado aqui. Mas, queridos, eu queria que você, aproveitando que está de pé, em reverência à santa palavra de Deus, abrisse a Bíblia, se você puder, né? No livro de segundo livro de Reis, capítulo 20, alguns versos a seguir. Glória a Deus. Vamos lá, então. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. E para você que gosta de anotar, se é parecido comigo, eu sou aquele cara que eu anoto tudo, né? Estou escrevendo. O nome da mensagem é Um Deus de Segunda Chance. Um Deus de segunda chance. Vamos lá, então eu passo a ler, segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim, naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tornaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 degraus ou voltará 10 degraus atrás? Então disse Ezequias, é mais fácil que a sombra decline 10 degraus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 degraus pelos graus que já tinha declinado no relógio de Acás. Você pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, pastor Namor me convidou para ministrar na segunda-feira passada, se não estou equivocado, né? Uma coisa assim. E eu pensei comigo, que palavra trazer a um homem, né, e uma mulher aqui que nos ensinaram, porque eles foram nossos mestres na escola teológica. E eu fiquei pensando, meditando, orei, e Deus me trouxe esse texto, um Deus de segunda chance. Por que eu vou ministrar isso, nós vamos ministrar isso? Você vai entender. Muitas vezes, quando a gente começa o ministério, ou começa estudando a palavra, ninguém te segura, você tem um fogo nos olhos, você quer pregar para tudo quanto é lugar, você vai. E chega um tempo, parece que quase todo pregador é assim, ele se acomoda um pouco, se acomoda. E de repente a gente prega, parece que a gente prega com mais conhecimento, mas com menos unção. E às vezes eu tenho saudade daquelas primeiras pregações que eu não tinha tanto conhecimento, mas eu tinha vontade, eu tinha unção, eu queria fazer. E eu disse, Deus, começa a me dar a segunda chance, eu quero isso de novo. Tu tens me ensinado tanta coisa, tanta revelação, mas eu não sei se é o povo, se sou eu, parece que não é mais a mesma. Não sei se a igreja diminui, porque tem menos gente na igreja, antes tinha mais cheio, mas independente se tenha 1, se tenha 10, se tenha 100, se tenha 1000, a unção tem que estar. E eu fui ler esse texto e eu vi um homem que tinha tudo para dar errado
para estar com problemas na alma, esse Ezequias. Porque o pai dele, né, se chamava Acás, foi um rei muito ímpio. Para você ter uma ideia, esse rei Acás, ele queimou seus filhos ao deus Moloque. Filho pequeno, você imagina, você saber que os teus irmãos, em algum versículo diz que é um filho, em outro diz que queimou seus filhos, independente se foi um ou mais, ele queimou no fogo. Talvez você poderia, que pai é esse que eu tenho, né? Será que eu não sei, será que eu não sou o próximo da fogueira? Ele poderia estar pensando. Esse homem fechou o templo. Você sabia disso? Ele chegou no templo dele, ele fechou o templo, ele fechou a casa do Senhor, ele disse, não, eu vou edificar outros altares. Ele tirou os utensílios da casa de Deus, eu estou falando de Acás, o pai de Ezequias, né? Ele tirou os utensílios da casa de Deus, fechou o templo. Imagine você fechar a igreja. Não, aqui não tem mais culto, agora nós vamos ter em outros lugares, outros cultos, mas não aqui. Ele fez isso. E esse menino cresceu numa família desajustada, um dos irmãos dele foi assassinado. Então, se a gente olhar a psicologia, pastora Jaque, esse menino, ele tinha tudo para ser traumatizado. Só que eu louvo a Deus, porque aqui eu aprendo, Deus sempre coloca alguém para nos mentorear. E com certeza absoluta, o profeta Isaías foi o mentor desse rei, porque ele produziu um reavivamento espiritual nesse tempo. Ele tirou os altares estranhos, ele restaurou o templo, ele colocou de novo os utensílios, enfim. O Ezequias aqui, o rei Ezequias, ele começou a fazer com que o povo buscasse a Deus de novo. Sabe por quê? Porque ele se aliou a um homem de Deus. E cada um de nós precisa ser mentoreado por alguém. Você sabia disso? Até nós que somos pastores, nós precisamos de vez em quando dizer, olha, parece que a unção fugiu, parece que eu não estou bem, parece que eu prego não é mais a mesma coisa. E isso o Ezequias fez. Ele começou a se aliar com Isaías. E Deus fez um monte de coisa através do reinado de Ezequias, e eu não vou contar aqui, porque o tempo passa muito rápido, mas, para você ter uma ideia, ele prosperou, foi próspero. Porém, em um momento, ele fraquejou a sua fé, como qualquer um de nós fraqueja. A Síria começou a se destacar como um reinado forte naquela época. E eu fiz uma conta, pastor Namoro. Ele pagou ali toneladas de ouros e prata. E se fosse pegar o valor do ouro e o valor da prata que ele pagou de impostos ao rei da Síria, dava quase, não caia da cadeira, você está sentado, né? Dava quase 435 bilhões de reais. Isso aí. Você ouviu mesmo? Isso mesmo. Claro que na época o valor da prata e do ouro era outra, mas se fosse hoje, traduzindo, a quantidade de prata e de ouro que ele pagou a esse homem, pelo grama do ouro, pelo grama da prata, dava 435 bilhões de reais de impostos. Eu acredito, pastor Namor, que ele não consultou o profeta Isaías para fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E Deus nunca quis que o povo dele fosse escravo, que pagasse impostos. Ele sempre quis que o povo dele confiasse nele, aleluia. E Deus sempre nos dá uma segunda chance. Então, passa-se o tempo, Ezequias fica doente, o texto que a gente acabou de ler. E eu vejo aqui um rei que estava morrendo. E agora pense comigo, igreja, se fosse um médico, e às vezes os médicos são duros, né? Eu já vi médico dizer, olha, não tem mais jeito, vai morrer, não tem mais o que fazer. Eu já ouvi médico dizer isso para paciente. Se eu fosse, acho que eu não sirvo para ser médico, porque eu não saberia dizer isso, eu teria pena. Mas eles dizem, eles falam pela ciência. Talvez até seja compreensível. Né? Se fosse teu inimigo dizer assim, olha, vai morrer. Agora pense comigo, você chama, vou botar agora, eu não, pastor Namor, né? Você chama o pastor Namor, ou o pastor Gilmar, ou pode ser eu também. Tá bom, estou brincando. Aí você diz, vou chamar o profeta para orar, né? Eu estou doente, de repente ele tem uma palavra boa para mim, né? Aí eu, pastor Namor, o pastor Gilmar, ou qualquer um dos pastores, assim, põe a tua casa em ordem porque tu vais morrer. O que você ia pensar? Que oração é essa? Cadê o poder? Pense se você se coloca no lugar do rei Ezequias, ele chamou o homem de Deus para orar por ele, e o homem de Deus dá uma notícia dessa. Imagine se você fosse familiar e diz, não, esse pastor está doido, esse profeta está doido, dá uma sentença de morte. E essa foi a situação.
Só que olha o que Ezequias fez. E aqui eu quero ensinar algumas coisas que Deus me ensinou para a gente ter sempre uma segunda chance com Deus. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e os nossos destinos. Não foi o profeta, foi ele. Não foi a sentença do profeta que estava errada. Não foi que Deus estava errado, que ele ia morrer. Não. Porque ele precisava colocar a casa em ordem. A gente vai ver na segunda lá. Ele tinha algumas coisas que precisava colocar em ordem. Mesmo que ele fez coisas boas, mas Deus queria que ele colocasse algumas coisas em ordem. Então, se ele olhasse para o pai dele, né, seria um mau exemplo. Então, como eu falei antes, ele tinha tudo para ser um menino rebelde. Mas ele não, ele resolveu servir a Deus. E deixa eu falar algo para ti, querido, para ti, querida. Não é porque o teu pai, ou a tua mãe, ou qualquer um dos teus familiares te tratou mal, fez um monte de coisa, que você precisa seguir os mesmos caminhos. Você pode colocar a culpa neles e justificar o seu fracasso sempre neles. Agora você pode dizer, não, eu vou ser diferente. Sabe de uma coisa? Eu vou servir a Deus, porque eu vou mostrar que o meu Pai, o Pai Celestial, é o Pai da segunda chance, é o Deus da segunda chance, aleluia, porque eu vou servir a Deus. Alabashiri Kandaramagaias. Eu posso escolher a servir a Deus. Eu posso escolher ter a bênção, aleluia. E mesmo quando você escolhe a Deus, mesmo quando você anda na presença de Deus, mesmo quando você busca e serve e anda com Deus, pode acontecer provações e coisas difíceis. O sol vem para pessoas boas e para pessoas ruins. A chuva também. Todo dia acontece coisas boas e coisas ruins para todas as pessoas, pessoas boas e pessoas ruins. Se nós começarmos a olhar pelo ponto de vista humanista, a gente só olha para esse mundo, mas Deus vê muito além, aleluia. O que te espera é muito mais do que aqui, aleluia. Então, eu vejo aqui que ele poderia estar preocupado, que poderia, né, porque os irmãos foram assassinados. Ele poderia ter pensado, não, acho que é pelo castigo do meu pai, por isso que é assim. Ele poderia ter colocado a culpa em um monte de gente. Até poderia culpar Deus. Disse, Deus, tu és injusto. Olha, eu restaurei e agora eu vou morrer assim. Ele poderia ter colocado a culpa a Deus. E às vezes eu ou você podemos fazer isso. Não, agora que eu estou servindo a Deus, parece que as coisas pioraram. O pastor, o profeta falou lá, e não está acontecendo comigo. Mas tem coisas que Deus permite para nos fazer bem. Deus permite o mal, não para te fazer mal. Deus permite o mal para te fazer bem. Como conhecer um Deus que cura, se às vezes eu não ficar doente? Como eu conhecer um Deus que faz milagre, se às vezes eu não tenho uma situação impossível? Como eu conhecer um Deus que consola, se às vezes eu não passar por uma situação que eu estou inconsolável? Como conhecer um Deus de alegria, se muitas vezes eu não sei o que é essa alegria, eu nem tenho alegria? Então, Deus permite algumas coisas na minha vida e na tua vida para mostrar quem Ele é, aleluia. Então, Deus só pode levantar, para ser servo dele, pessoas responsáveis e maduras. Se Ezequias começasse a dizer, Deus, tu sabes que eu andei, mas tu és culpado, olha, o meu pai que foi um ímpio, tal, e eu também que foi bom, mas tudo bem, deixa, lá no céu nós vamos conversar. Não adianta nada. Sabe qual é a oração que Deus ouve? A oração que é sincera. E ele lembrou Deus, como se Deus tivesse amnésia, né? Você sabia que Deus gosta de ser lembrado? Não porque Deus se esquece, porque a palavra, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz 2 Coríntios 13, 8. Porque quando nós falamos a palavra, ele diz, não, ele está usando a minha palavra. Até Isaías 54, 17 diz que toda língua que fala mal da gente, a gente condenará ela em juízo. Então, eu poderia citar um monte de versículos aqui para você entender que Deus nunca pode ir contra a sua palavra, porque Ele é a própria palavra. Aleluia. E Deus quer levantar pessoas responsáveis e maduras. Eu e você só vamos chegar num nível diferenciado com Deus, ter experiências reais com Deus, se nós estivermos prontos, maduros.
Pessoas, por exemplo, quando a gente tem uma criança de 2 anos, a gente tem que falar de um jeito, de 3 de um jeito, mas quando a gente sabe que a criança, ou adolescente, ou jovem, ele já pode entender, a gente fala de outro jeito. Por exemplo, não dá para dar um carro para um menino de 14 anos, não está pronto ainda. E tem coisas que Deus não deu para mim, Deus para você, porque nós não estamos prontos. Mas Ezequias, ele poderia, naquele quarto dele, estar sem amigos, ele poderia estar sozinho, mas ele tinha uma parede. E eu já ouvi muito ditado que as paredes têm ouvido. Não é que essa parede tinha mesmo? Você já não viu isso? Que as paredes têm ouvido? E essa parede tinha. Sabe por que tinha? Porque Deus estava ali, aleluia. Quando eu oro, quando eu coloco a minha causa diante de Deus, ninguém ouve, mas Ele ouve, aleluia. Ele começou a orar, ele começou a buscar Deus, mesmo ali, e diz que ele chorou muitíssimo. E olha a oração dele. Ele disse assim: Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Não que ele foi perfeito, mas ele não serviu outros deuses e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele disse isso. Talvez ele disse mais outras palavras, mas a Bíblia está escrito isso. E ele chorou muitíssimo. E o que eu quero dizer para você nessa noite, Deus está ouvindo a tua oração. Deus também, Ele até vê as tuas lágrimas. E o tempo de chorar pode chegar na minha e na tua vida. A gente pode chorar, não tem problema. O problema é se o choro continuar. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas... Amém, é isso aí, ó. Então vai passar. O problema vai passar. Vai ter um problema que você vai chorar. Vai ter um problema difícil na tua vida. Mas a vírgula de Deus nunca é o ponto do diabo. O diabo quer dar um ponto final na tua vida e dizer: não, está vendo, você está servindo a Deus, aí ó, cadê o teu Deus? Eu digo para ele: o meu Deus continua exatamente no mesmo lugar. Exatamente onde devia estar. Ele está fazendo exatamente o que ele precisa fazer na minha vida. Ele só está dando um tempo para ver, não por tua causa, diabo, é por minha causa, porque Ele quer saber até onde vai a minha fé, e eu estou crescendo na fé, eu estou buscando, eu estou adorando a Deus, eu sei que o milagre vai vir, eu sei que vai acontecer, eu sei que daqui a pouco o milagre vai ser tão grande, que eu vou contar isso, não só para o meu bairro, não só para a minha família, mas para a minha cidade, para o meu estado, aleluia, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. E assim Ezequias teve uma experiência, que hoje nós estamos falando da experiência do homem que estava morrendo. E aqui que eu quero chegar no cerne da mensagem. Eu quero ser breve, não quero ser longo hoje. Mas às vezes, isso Deus me revelou. Chegou um tempo, pastor Namur e pastora Jaque, que eu estava tão cansado, fazendo tantas atividades, eu estava no ativismo, a gente diz. Faço aqui, faço lá. Eu quase não tinha tempo para oração e para a palavra, sabe? Eu tinha um monte de mensagem pronta, disse, não, depois eu oro, vejo se é aquela, se não é, e tal. E eu, quando eu ia orar, eu orava deitado. Aquela oração de 10 minutos, né? aquela oração tal. E o Espírito Santo me disse há um tempo atrás assim, olha como Deus é bom. A oração de quem está deitado é porque está morrendo. Você sabia disso? É pecado orar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus escuta a oração em pé, Deus escuta a oração ajoelhado, Deus escuta a oração de qualquer jeito. Mas se você só ora, quando naqueles 5 minutinhos que você vai orar, é porque você está morrendo espiritualmente. Está morrendo. Ezequias estava morrendo. E assim, às vezes a gente só ora no final, olha só, no final do dia, quando vai dormir. E às vezes, igreja, então eu comecei a mudar. Eu comecei a levantar mais cedo. Eu comecei a dizer, não Deus, não, eu não estou, eu posso orar no final, alguma coisinha assim, mas eu vou me levantar, eu vou chegar e vou dizer, hoje o meu dia vai ser abençoado, hoje eu quero ser usado por ti de alguma maneira, eu vou falar e Deus vai tocar em alguém, quando eu falar, alguém tem que sentir a presença de Deus, aonde eu chegar, Deus tem que chegar, aleluia.
E assim que nós temos que profetizar. O primeiro profeta na tua vida, quem tem que ser é você. Você não tem que esperar alguém profetizar sobre a tua vida. Eis que te digo. Um dia, eu estava ali no estacionamento, e tinha um menino que ele estava aqui, ele nunca vinha para o culto, ele só ficava no estacionamento, conversando com o obreiro de cá, conversando de lá, para cá. Ele veio de uma outra denominação e tal, e eu cheguei para ele, eu bati na coisa, disse, eis que eu te digo. O cara já ficou assim, né? Sai daqui do estacionamento e vai ouvir a palavra, seu abençoado. Ele nunca mais ficou no estacionamento, e ele me chamava de profeta, mas eu disse isso por quê? Porque ele não ia ouvir Deus falar lá. Ele não ia ouvir Deus falar lá. Mas quando eu disse, eis que o Senhor te diz, eis que eu te digo, pronto, o menino já ficou meio assim, ele pensou, não, Deus vai falar tudo que eu preciso para mim. Disse, sai daqui, vai lá ouvir a palavra, que é lá que Deus vai falar contigo, não aqui. E assim, nós precisamos, mas é verdade, pergunta se depois ele ficou lá enchendo o saco dos obreiros. Ele veio aqui. E é aqui que a gente ouve, é aqui que Deus fala, é aqui que a gente tem trabalhado, é aqui que o nosso coração ferve, é aqui que quando Deus fala, eu digo, não, eu preciso mudar, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, eu preciso de uma segunda chance, eu preciso de Deus, eu preciso buscar mais, eu ainda estou muito aquém do que aquilo que Deus quer, eu sei que o meu Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias na minha vida, eu sei que quando eu orar, Deus vai abrir o céu, eu sei que quando eu ministrar, o poder de Deus vai cair, eu sei que pessoas vão ser impactadas pelas palavras de vida eterna que o Senhor há de colocar nos meus lábios, aleluia. Então, quando nós profetizamos dessa maneira, agora eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui ele pediu misericórdia para viver, para sobreviver, e Deus ouviu. Mas a tua oração não pode ser de lamúria, uma oração está sempre assim, Senhor, tu sabes que eu sou pecador. Senhor, eu sei. Se eu fosse ver uma cena, dizer, Deus, de novo essa oração, eu sei, e daí? Senhor, tu sabes que eu errei de novo. Eu também sei. E daí? O que tu vais fazer? Talvez esse seria o diálogo. Tu sabes que eu quero mudar. Será mesmo, Deus ia dizer? Porque quem quer mudar de verdade, ele chega e muda. Quem só promete, não muda. Deus não é um Deus só de promessa, é um Deus que cumpre promessa. Então, Ezequias, ele passou, né, ele viu uma notícia que ele não queria ouvir. E às vezes é assim. Deus permite a gente ouvir algumas notícias que a gente não gostaria de ouvir. Mas o que eu faço? Eu digo que ela é uma verdade? Não. Eu digo, não é assim. O pastor R.R. Soares, uma vez ele falou algo interessante, que eu achei engraçado ele falar. Mas eu achei interessante o que ele falou. Ele dizia assim, Senhor, a minha situação é assim, eu estou bem quebrado financeiramente, está tudo errado. Mas a tua palavra diz o seguinte, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. O que é verdade? O que eu estou vendo ou o que é a tua palavra? Eu vou ficar com a tua palavra. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Então você não vive pela vista, você vive por fé. Então quando eu começo a crer, daqui a pouco as coisas vão acontecer. Agora, se eu começar a dizer, não é verdade, é isso aí, pronto. Não vai acontecer. E às vezes, Deus usa até um profeta para dizer uma palavra dura. Sabia disso? Às vezes, quem só te bate nas costas, diz palavras de boas e tal, pode ser um cara legal. Mas quem te diz, bate no teu ombro e diz, não, olha, você está na hora de mudar. Deus tem algo para você, chega, por que você está assim? Aí é homem de Deus, é mulher de Deus às vezes. Por quê? Porque Deus não fala tudo que você quer ouvir. Deus fala o que eu e você precisamos ouvir. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o Deus de segunda chance é um Deus que também quer que a gente coloque nossa casa em ordem. Verdade. Porque Deus é um Deus organizado. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, primeiro ele criou o quê? Todas as coisas. Haja luz, haja o sol, haja a lua, haja os animais, haja vegetação, haja os mares. Primeiro ele colocou todas as coisas em ordem. E é assim que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Eu não sei o que você precisa colocar em ordem. Eu sei o que eu preciso colocar em ordem. Cada um de nós sempre tem alguma coisa a colocar em ordem. Eu não estou dizendo que você está em pecado. Eu estou dizendo que eu também preciso colocar algumas coisas em ordem na minha vida. Ezequias não estava num pecado grave, imagine eu. Talvez ele estava num pecado, numa soberba, se orgulhando. Eu não sei, não posso dizer. Eu estou conjecturando aqui. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa colocar a nossa vida em ordem.
E o que é a vida em ordem? Veja bem, qual é a primeira coisa que Deus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeira coisa que eu entendo aqui, compreendo. Se eu levanto de manhã e eu não busco a Deus, eu não estou dizendo que tem que ser de manhã, eu estou dizendo que eu tenho que estar com Ele em primeiro lugar no meu coração. Não importa o horário, você tem que ter um horário para orar. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser meio-dia, você que sabe. Mas eu quero dizer que você e eu precisamos colocar Deus na nossa vida em ordem. A ordem. Se eu coloco Deus em primeiro plano, as demais coisas vão ser acrescentadas. Se eu coloco Ele, então eu poderia dizer o contrário. Coloque Deus em segundo lugar, em terceiro, que as demais coisas vão ser desacrescentadas ou diminuídas na tua vida. Olha só. Às vezes, o que a palavra diz também é o que ela não diz. Então, se eu colocar outras coisas na frente de Deus, pode ser que às vezes a minha vida patina. E quando nos humilhamos diante de Deus, Deus muda a nossa sorte. Uma sentença que era para ser de morte, virou uma sentença de vida. Deus fez com que o profeta parasse, mudasse aquela profecia que era verdadeira, para colocar outra profecia só por causa de uma oração. Eu não sei qual é a tua oração que você tem feito, mas você sabia que a tua oração pode mudar a sorte da tua casa, da tua família, do teu emprego, pode mudar todas as coisas. Eu não sei como você está espiritualmente, eu não sei como é que está a tua casa espiritual. É claro que Deus não estava falando de colocar a casa em ordem, a casa física, Ele estava falando da vida espiritual. E hoje a palavra para nós é, Deus é um Deus de segunda chance. Ele quer que a gente coloque algumas coisas em ordem. Por quê? Sabe como é que Deus quer que a gente sinta? Quer que a gente viva? Tem um versículo, uma passagem que eu gosto muito, que às vezes eu recito ela para mim, que diz assim, Filipenses capítulo 2, o versículo 5 começa assim, ó, de sorte que haja entre vós, para quem está falando? Para a igreja. Ou é para o mundo? Não, é para a igreja. Que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele disse um sentimento parecido, foi? Um sentimento um pouco menos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E olha só, versículo 6, assim, ó, que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele está falando de humildade. Tem gente que chegou muito antes de nós aqui, e a igreja, eu sempre digo isso para minha esposa, a igreja não está aqui por minha causa. Antes de nós chegarmos aqui, várias pessoas pregaram o evangelho, fizeram essa igreja. Eu cheguei agora. Eu tenho que parar para ouvir muita gente boa ainda. Eu gosto muito mais, não estou sendo hipócrita não, eu prefiro ouvir do que ensinar. Eu gosto de ensinar, mas eu prefiro ouvir. Sabe por quê? Porque quanto mais eu ouço, eu digo, como eu menos sei, como eu estou aprendendo, como eu preciso. Se vocês me verem, toda vida eu tenho um caderno, uma caneta, eu anoto, e depois eu vou ler e dizer, poxa, é verdade o que Deus falou. Então, humildade. E no versículo 7 diz assim, ó, porque ele aniquilou-se a si mesmo, né? E sendo achado na forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, isso mesmo. Pelo que então, Deus o exaltou soberanamente, que deu nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sabia que um dia, pelo menos uma vez na vida, todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Os muçulmanos vão dizer, o Jesus Cristo é o Senhor. Os espíritas vão dizer, o Jesus Cristo é o Senhor. Todas as pessoas do mundo, os budistas vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, o que há de ser, o Todo-Poderoso, o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o meu e o teu Salvador, aleluia. Então, queridos, para terminar, eu não sei
como é que está a tua vida. Talvez você está assim como eu falei, só ora no final da noite. Talvez está morrendo espiritualmente. Mas Isaías estava no palácio. Ele estava morrendo fisicamente. E às vezes a gente está na igreja, mas está morrendo espiritualmente. Mas a gente só vai poder reviver, ou ressuscitar, ou viver de novo, se a gente confessar isso. A Bíblia diz: quem confessa os seus pecados, prospera. E quem nunca confessa, nunca prosperará. Ou melhor, alcançará misericórdia, né? Que a versão diz assim. Mas quem não confessa, nunca prosperará. E isso vale para todos os âmbitos da nossa vida, financeiro, inclusive espiritual. Eu queria te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Glória a Deus. Talvez, se quiser fechar os olhos, você feche. Deus diz, não que fechar os olhos vai mudar alguma coisa, mas às vezes, quando a gente fecha os olhos, a gente não se distrai. Fechar os olhos não aumenta a fé e nem diminui a fé. Nem escrito na Bíblia está. Mas quando a gente fecha os olhos, a gente consegue se concentrar melhor. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez no começo você orava mais. Você dizia: Deus, eu quero ser usado. Você tinha sonhos. Talvez você pensou e dizia: não, Senhor, eu quero pregar para minha família. Eu quero pregar para o meu vizinho. Sabe, Deus, eu quero orar por curas. Eu quero orar e libertar pessoas dos espíritos que oprimem essas pessoas. Eu quero dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus vai voltar, que Jesus separa. Você dizia isso e hoje talvez você vem para a igreja, nem traz mais ninguém. Talvez aquele fogo do evangelismo até parece que foi embora. Talvez o fogo está virando cinza. Talvez você não tem nem coragem de dizer, mas você está morrendo espiritualmente. Mas hoje eu vim aqui. Eu estou falando uma palavra que foi Deus que me dirigiu. O Deus da segunda chance. Essa palavra também é para mim. Eu preciso também mudar algumas coisas na minha vida. Essa palavra também é para você. O Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. Ele ainda está aqui. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda quer que eu e você venhamos a andar no seu poder, venhamos a profetizar a sua palavra, venhamos a colocar as mãos sobre os enfermos. Os cegos podem ver, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os paralíticos andam, os cancerosos são curados, os oprimidos são libertos. A tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós temos, receberemos. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço que agora, Pai, toca no coração dessa vida que talvez esteja morrendo espiritualmente, que talvez não creia mais, que talvez esteja na igreja somente por estar. Hoje, Senhor, toca nesse pessoal que está aqui, toca naquele que está ouvindo a gente pela internet, pelas redes sociais. Em nome de Jesus, alcança agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Ministra, Senhor, o teu poder. Começa a derramar um fogo diferente, um fogo diferente, um fogo diferente, um fogo diferente, um fogo do céu, aleluia. Não um fogo estranho, mas um fogo que faz com que o nosso coração se derrame na tua presença. Quando nós chegarmos na tua casa, nós possamos dizer: eu estou com alegria de vir na casa do Senhor, porque o meu Deus, Ele é o Senhor que vive e reina eternamente na minha vida, aleluia, Pai. Agora, Pai, aquele que está doente, toca agora, cura, Senhor, porque a oração de Jesus nem era uma oração grande, Ele sempre dizia: ser curado, seja feito conforme a tua fé. Ele não ensaiava uma oração, era apenas uma oração simples, mas a oração era eficaz, porque se a tua fé pode alcançar até onde você quer que ela alcance. Então, em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro prosperidade, eu declaro bênção em nome de Jesus. Você pode adorar a Deus.